Bom dia! Aula de Sociologia sobre castas, estamentos e classes sociais. Aos meus queridos alunos do terceiro ano, é favor ler o livro, né? O livro da Sociologia vai ajudar muito nas avaliações do Enem. Dando seguimento aos nossos estudos, vamos falar sobre castas, estamentos e classes sociais. Na verdade, nós estamos abordando isso em sala de aula, né? A turma está trabalhando a questão dos seminários. E só um resumo, né? Origens das estratificações sociais, que resume dentro da divisão do trabalho. A gente vai ver o trabalho sexual, diferença dentro da família, diferença do trabalho do homem, diferença do trabalho da mulher. Social, que era o antigo, né? Tribos, clãs, como que era nas tribos, como que era dos clãs. Diferenças étnicas e disputas por domínios territoriais. E aí a segunda abordagem, classes sociais, segundo Karl Marx, né? Grupos definidos pelas funções na infraestrutura socioeconômica. E por último, os estratos sociais, que aí já é do ponto de vista do Max Weber, né? Onde a gente vê ordens superpostas, que é econômica, classe de renda, essas coisas, e social, que são os estamentos, né? E por último, a política, né? O Marx e o Engels diz assim, ó: a história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substitui a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência. Esse é o ponto de vista do Marx, né? E aí, o que é castas, né? Castas, estamentos e classes sociais. E a nossa abordagem é sobre a visão que nós trabalhamos dentro da sociologia de como que são formadas essas castas, esses estamentos, né? E aí tem uma ideia interessante, que é a questão que a gente aborda, a questão do etnocentrismo, né? Porque essa questão do domínio de uma sociedade achar que é mais superior a outra, questão que uma sociedade achar que ela é civilizada e que outra é bárbara, ou é selvagem, essas coisas todas, acabou criando essa questão a gente tem que pensar nessa questão do etnocentrismo, né? O que é ordem econômica, o que é ordem social, o que é ordem política, né? Então, o conceito de classe social é um dos mais polêmicos de toda a história da sociologia, né? O Marx defende o quê? O materialismo histórico, né? A luta de classes, né? E essas ordens, ela é econômica, social e ordem política, já na visão do Weber, né? Ele diz que a ordem econômica dividiria a sociedade em classes social, em status ou estamentos, e a política em partidos, tá? E aí ele faz uma outra abordagem que é a consciência de classe e a consciência de status, né? A consciência de classe e consciência de estamento ou de status é uma leitura que a gente faz no Weber, tá? E aí tem uma questão das castas, é bom dar uma estudada bastante sobre como que é na Índia, por exemplo, que tem essa questão das castas. E por último, o Weber, ele faz o conceito, ele aborda a questão do conceito de dominação, né? O Weber enxerga 3 motivos de submissão ou princípio da autoridade na dominação. A primeira delas, os motivos racionais, os tradicionais e os afetivos, né? Isso gera o quê? 3 tipos de dominação legitimada socialmente: a legal, a tradicional e a carismática, tá? Então esse é basicamente o resumo do que é a ideia de castas, de estamento e classes sociais. Isso dentro da sociologia, isso é muito amplo, isso é muito importante para que nós possamos entender. Nós trabalhamos em sala de aula o filme Parasita,
que ele traz uma abordagem sociológica fantástica sobre essas questões de estamento, de classes, de classes sociais, enfim, tá? Então recomendo que assistam, leiam os comentários, que façam sobre isso, tá? Então esse é o nosso resumo da aula. Eu vou deixar o exercício para ser feito na nossa plataforma e posteriormente estaremos falando sobre outro assunto, ok? Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos, tá? Continue estudando. Obrigado.